Os CDBs, LCIs e LCAs costumam ser muito semelhantes à poupança e é por isso que nós vemos inúmeros investidores, principalmente os iniciantes, investindo nesse tipo de produto de investimento. Mas talvez você esteja cometendo um erro que a maioria dos investidores comete, que é um erro muito grave no momento de você escolher o melhor CDB ou LCI ou LCA para você investir. E aqui eu não vou nem entrar no mérito da questão da rentabilidade, porque para ser semelhante à poupança, esse investimento ele precisa ter uma rentabilidade pós-fixada e ter uma liquidez diária, certo? Eu não vou entrar no mérito dessas características, mas sim na questão do emissor desse CDB ou dessa LCI ou LCA. Então aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher, os melhores emissores para esse tipo de produto de investimento. E se você chegou agora no meu canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada e por aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. Eu comecei o vídeo falando sobre a semelhança entre a poupança e os CDBs, as LCIs e LCAs, e de fato são semelhantes, Ambos esses produtos de investimento são emitidos por instituições financeiras, por bancos. Isso significa que se você está colocando o seu dinheiro numa poupança, sei lá, do Banco do Brasil, e se você está investindo em um CDB do Banco do Brasil, emitido pelo Banco do Brasil, significa que você está emprestando dinheiro para o Banco do Brasil. Em troca, o Banco do Brasil te paga uma rentabilidade. A rentabilidade da poupança, ela é padrão, não importa em qual instituição que o seu dinheiro esteja investido, Diferente do CDB, por exemplo, emitido pelo Banco do Brasil. Cada instituição vai definir um percentual de rentabilidade para cada CDB ou para cada LCI, para cada LCA. Eu já falei em outros vídeos, mas não custa te lembrar, que para esse CDB, LCI ou LCA ser semelhante à poupança, a rentabilidade desse tipo de investimento precisa ser pós-fixada, Ou seja, vai te remunerar um percentual do CDI. E não podemos esquecer que a poupança você pode resgatar a qualquer momento, ou seja, tem liquidez diária. Então você também precisa lembrar na hora de fazer um investimento em um CDB, por exemplo, se você quer algo que seja semelhante à poupança, que você possa resgatar também esse CDB a qualquer momento, ou seja, que tenha liquidez diária. Mas aqui eu quero te ensinar como escolher os melhores emissores para reduzir o seu risco de crédito. E quando eu falo em risco de crédito, a gente não pode esquecer que existem 3 tipos de risco no mercado, Um deles é o risco de crédito, que é o risco da instituição ela não conseguir honrar com as suas obrigações financeiras e dar o calote. Ah, Luana, mas tem o FGC para esse tipo de investimento que é emitido por instituições financeiras, como é o caso do CDB, LCI e LCA. Sim, tem o FGC, mas eu quero que você tenha um olhar um pouco mais aprofundado, Porque o FGC nada mais é que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro. Em caso desta instituição, vir à falência, decretar falência, o FGC ele cobre até R$250 mil por CPF daquelas pessoas que têm recurso financeiro investido ali. Mas concorda que se tiver um problema maior, generalizado aí nas instituições financeiras, o FGC ele não vai conseguir cobrir o dinheiro para todo mundo? Então agora eu quero que você tenha esse olhar um pouco mais analítico, Vamos parar de pensar só no FGC, vamos de fato entender naquilo que a gente está investindo? E para isso, então, eu vou te apresentar um site que se chama Bancodata e nesse site nós conseguimos entender como está a instituição financeira que emitiu esse investimento, que emitiu essa dívida, porque um CDB, uma LCI, uma LCA nada mais é do que um título de dívida que essa instituição está emitindo e você, como investidor, quando aplica nesse tipo de investimento, está emprestando dinheiro para essa instituição. Então, esse daqui é o site bancodata.com.br e aqui você só vai conseguir consultar as instituições financeiras. Então, por exemplo, se você quer investir em uma ação, sei lá, da Petrobras, não adianta você abrir esse site. Ou se você quiser investir em uma debenture, nós não podemos esquecer que debentures só podem ser emitidas por instituições não financeiras, então a gente não vai conseguir utilizar esse site para pesquisar a solidez financeira de uma empresa que emitiu uma debenture. Então aqui nós vamos pesquisar a solidez financeira de instituições financeiras. A gente vai colocar aqui o nome da instituição que nós queremos pesquisar. Então aqui eu vou começar colocando a instituição financeira Digimais, tá? É um banco que a gente pode ver aí nas corretoras, que é um banco que tem bastante opções de CDBs que estão sendo negociados. Aí a gente vai clicar aqui no banco Digimais e automaticamente vai abrir essa telinha. Quais são
alguns pontos aqui que eu preciso ter de atenção. Índice de Basileia e índice de imobilização. Esses dois são os primeiros pontos que eu vou olhar quando eu for analisar o emissor de um CDB, de uma LCI, de uma LCA. E o índice de Basileia é a relação de quanto o banco tem de capital próprio versus o quanto o banco empresta de dinheiro. Porque isso é o negócio do banco, né? Captar e emprestar. E o Banco Central determina que, no mínimo, o índice de Basileia de uma instituição financeira, para ser considerado uma instituição financeira pelo menos saudável, é de 11%. Isso significa que a cada R$100 que essa instituição ela empresta, no mínimo R$11 tem que ser de capital próprio. Isso significa também que quanto maior o índice de Basileia, melhor está esta instituição financeira quando a gente olha, né, para esse empréstimo de dinheiro que ela vem fazendo. Já no outro termômetro, a gente tem o índice de imobilização. Mas o que significa esse índice de imobilização, né? É uma relação entre o patrimônio dessa instituição versus o percentual que está imobilizado. E quando a gente pensa em patrimônio imobilizado, é aquele patrimônio que a gente não tem uma rápida liquidez. E aqui a gente faz a seguinte leitura: a cada R$100 de patrimônio que essa instituição tem, o percentual que aparece no índice imobilizado é aquilo que ela não tem de liquidez rápida, né? Então, aqui o Banco Central também determina um percentual. Mas diferente do índice de Basileia, que é um percentual mínimo, no índice de imobilização é um percentual máximo. Então, as instituições ela não pode ter mais do que 50% de patrimônio imobilizado em relação ao seu patrimônio total. Então, aqui a gente quer uma instituição financeira que tenha o maior índice de Basileia e o menor índice de imobilização. Nesse caso, a gente tem aqui do DIGI+, né, um índice de Basileia de 15,9%, maior do que 11%, ou seja, melhor. Já o índice de imobilização, ele está em 2,9%, ou seja, inferior àqueles 50% que o Banco Central determina, o que também é muito bom. Poderíamos ficar com apenas essas duas informações? Poderíamos, mas eu quero te mostrar como ir além. Então, primeiro eu quero que você entenda que o banco ele faz esse tipo de negócio, ele capta recursos financeiros e empresta recursos financeiros. Então aqui no Banco Data a gente consegue visualizar como que está a qualidade desses clientes que essa instituição financeira está emprestando dinheiro. Então a gente precisa entender que a qualidade desses clientes, né, eles têm nota. Da mesma forma que os investimentos têm uma nota de crédito, então AAA, quando é um bom emissor e a nota vai diminuindo conforme as letras vão reduzindo, né? Então A, B, C, D. A mesma coisa acontece com a nota de quem pega dinheiro emprestado em uma instituição. Então a gente consegue olhar aqui no Banco Data como que está a qualidade desses clientes para quem esse banco está emprestando dinheiro. Quanto mais próximo da letra A tiver esses clientes que o banco está emprestando dinheiro, melhor é para o banco, porque o risco dele tomar o calote por parte desses clientes que ele está emprestando dinheiro será menor. Quanto menor for a nota, né, ou seja, D, E, H, péssimo, pior é para o banco. Então vamos dar uma olhada. Então chegamos aqui embaixo, onde a gente consegue ver a carteira de crédito por nível de risco dessa instituição. E aqui a gente está olhando do DIGI+, tá? Então aqui a gente consegue ver que essa carteira ela vai se diferenciar pelas notas que eu falei. Então a gente tem duas letras A, que seria a nota máxima, letra A, B, C, D, E, F, G e H. Até a letra C é ainda ok. Quando a gente começa da letra D até a letra H, são os piores níveis de risco. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que o banco ele tinha uma carteira maior, né, de risco na letra A, o que era muito bom. Acontece que desde 2021, mais ou menos, né, a gente vê que essa carteira ela vem reduzindo. Se essa carteira vem reduzindo, qual que é a carteira que vem aumentando? Então aqui, ó, a gente consegue ver que as carteiras de D até H são as carteiras que mais estão aumentando. E lembra que eu disse que quanto mais próximo do H, pior vai ser? Descendo um pouquinho mais, a gente consegue ver, ó, que de dezembro de 2021 para setembro de 2022, a gente teve uma redução bem significativa aqui, ó, na carteira A. A gente teve bastante redução da carteira B, bastante redução da carteira C, e aí a gente começa a ver que a carteira D aumentou, a carteira E aumentou bastante, a carteira
F, então, aumentou muito, 5%. A carteira G aumentou quase 5% também. E a carteira H aumentou mais de 15%. Ou seja, a qualidade para quem o banco está emprestando dinheiro, a qualidade de clientes está diminuindo. Ah, Luana, mas o endividamento das famílias como um todo no Brasil aumentaram. E quando o endividamento da pessoa aumenta, né, o risco dela aumenta também, então a nota de crédito dela cai. Sim, isso é uma verdade. Mas o que eu tenho que levar em consideração, então, na hora de fazer essa análise do emissor de um investimento que eu quero investir, né? Eu preciso identificar o quanto esse investimento está me trazendo de rentabilidade. Porque se a rentabilidade oferecida por um CDB do Banco Digimais for super próxima à rentabilidade que eu vou receber, por exemplo, de um Tesouro Selic, de um título público pré-fixado, onde o risco de crédito é muito baixo, é praticamente zero, né? O risco de crédito, então por que eu preciso me expor a esse tipo de risco desse emissor que eu acabei de ver que a qualidade da carteira de risco dele está piorando? Por que eu vou me expor a esse investimento se eu estou recebendo a mesma coisa de um investimento que tem um risco de crédito muito melhor? É esse tipo de análise que eu quero que você faça quando você for investir em algum ativo de renda fixa que é emitido por alguma instituição financeira. Eu não quero que você pense só, mas tem a garantia do FGC. Bom, e o resto? E o índice de Basileia? E o índice de mobilização? E não só isso, como que está a carteira de crédito dessa instituição? Dentro do Banco Data, a gente consegue também ver como que tá os últimos resultados. Então, será que essa instituição, ela tem lucro? Ela está reportando lucro ou não? Isso a gente também consegue ver no Banco Data. Então, são várias informações que a gente tem ali dentro que é importante que nós analisemos antes de nós investirmos em algum tipo de investimento emitido por uma instituição financeira. Lembrando que existe o prêmio pelo risco. Então, o quanto eu estou disposta a assumir mais risco e o quanto eu vou receber a mais por assumir esse risco que eu estou assumindo. Se eu estiver ciente do risco que eu estou assumindo e esse risco estiver sendo bem remunerado, tudo bem se isso couber dentro da minha carteira, sem problemas nenhum, né? O mercado financeiro é isso, a gente receber mais por um risco maior assumido. Acontece que eu preciso entender quais são esses riscos que eu estou assumindo e eu preciso também receber a mais por esse risco assumido. É dessa forma que você vai escolher os melhores emissores quando o assunto é instituição financeira para os seus investimentos de renda fixa. Se você gostou desse conteúdo aqui, já deixa o seu like no vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e aproveita para me seguir também nas minhas outras redes sociais.